Olá pessoal, graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos as bases da fé cristã. Já vimos ao longo dos estudos aqui e nós falamos muitos assuntos como o que é a Bíblia, a quem Deus se assemelha, o que é a Trindade, nós falamos também sobre a criação, falamos também por último sobre a questão da oração. E nesse estudo nós vamos falar sobre anjos, demônios e o próprio Satanás. Esta é a sexta aula em um total de 20 aulas. E toda semana nós postamos um conteúdo sobre as bases da fé cristã, para que você possa aprender e conhecer os fundamentos cristãos. Não esqueça que aqui abaixo no vídeo, aqui nas descrições, está este estudo em aula, em PDF. E você pode baixar isso aí gratuitamente. Na quarta aula, nós falamos sobre a questão da criação. Nós falamos que Deus criou o domínio físico, ou seja, Ele criou o cosmo, a natureza, os astros, os animais e o homem. Porém, nós não poderíamos deixar de citar aqui também que existem criaturas espirituais que foram criadas por Deus, aonde nós chamamos de anjos e chamamos de demônios. Eu quero aqui nesse estudo dividir em dois pontos para facilitar o seu entendimento e a sua compreensão. Eu quero dividir em primeiro ponto falando sobre os anjos e no segundo ponto falando sobre os demônios. Então, o que seriam os anjos? O que são os anjos? Os anjos, eles são seres espirituais, criados e adotados de julgamento moral e elevada inteligência, mas sem corpo físico. Eles são guerreiros de Deus, é como um grupo. Eles são denominados muitas vezes ou chamados de hostes ou exércitos dos céus. Eles nem sempre existiram, mas são parte do universo que Deus criou. Uma vez que os anjos são espíritos, eles não possuem o corpo físico, portanto, eles não podem ser vistos normalmente, a menos que Deus ele abra o meu ou os seus olhos para que nós possamos vê-los, assim como ele fez com o profeta Balaão. Ou que esses anjos assumam uma forma corporal para aparecer, como aconteceu no túmulo de Jesus Cristo diante das mulheres. Normalmente os anjos eles são invisíveis enquanto eles realizam as suas atividades comuns de nos proteger de todas as maneiras. E eles também se juntam a nós para adorar e louvar a Deus. Os anjos, eles possuem grande poder, eles são chamados de poderosos e são maiores em força e poder do que nós mesmos, seres humanos. Mas mesmo assim, Deus ele demonstra maior amor pelos seres humanos do que pelos próprios anjos. Os anjos também, eles são conhecidos como mensageiros de Deus e eles realizam de maneira fidedigna os planos de Deus ao cumprir a sua palavra. Nós deveríamos aqui estar cientes da presença invisível desses anjos, enquanto nós empenhamos a nossa vida diária. Agora mesmo, eu estou aqui estudando juntamente com você, e nesta sala está repleto de anjo, como também na sala onde você se encontra está repleto de anjo. Eles podem se unir a nós para adoração, mas nós não devemos orar e nem adorar estes anjos. Quando o apóstolo João tentou adorar em Apocalipse um anjo se prostrando diante dele, o próprio anjo ele disse ao apóstolo: não faça isso, eu sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Nós devemos tão somente adorar e orar ao Senhor. Não devemos tratar os anjos que são partes da criação de Deus da mesma forma como tratamos o próprio Deus. E agora nós vamos falar sobre os demônios. Quem são os demônios? Será que são diferentes dos anjos? Não, os demônios também são anjos, mas são anjos que pecaram contra Deus e que agora continuam praticando o mal no mundo. Eles são os anjos que pecaram e a quem Deus não poupou, mas lançou todos eles no inferno. Os demônios, eles não foram criados maus como integrantes da criação original. Eles fazem parte do tudo o que Deus criou e considerou muito bom. A Bíblia, ela não nos diz, não fala especificamente quando esses anjos caíram. Provavelmente eles possam ter caído durante o momento da sua criação ou a tentação de Satanás a Eva no Jardim do Éden. Satanás é o nome próprio do líder destes demônios. Ele é mencionado, o seu nome é mencionado em várias passagens, como Crônicas, no capítulo 21, e o próprio Jesus falou com o próprio Satanás no deserto, quando ele foi tentado, dizendo: retira-te de mim, Satanás. Satanás, ele foi homicida desde o princípio e ele também é pai da mentira. É isso que a própria Bíblia nos relata e nos mostra. Satanás, ele tenta juntamente com os seus demônios usar todo tipo de tática, de estratégia para cegar as pessoas para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo.
O diabo e os seus demônios, eles são limitados tanto em seu próprio poder como pelo controle de Deus. O próprio Satanás pode ser resistido com bastante sucesso pela autoridade de Cristo. O próprio Tiago, em sua carta, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Embora eles sejam capazes de observar o que nós estamos fazendo, eles não sabem o que nós estamos pensando e nem o que o nosso futuro nos reserva. Como os anjos de Deus, Satanás e seus demônios, eles estão presentes no mundo e eles continuam produzindo mal. Mas nós não devemos temer aos demônios. A própria palavra diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O próprio apóstolo João falou sobre isso. Mediante a morte de Jesus, ele anulou o poder daquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Na cruz, Deus despojou os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Bom, aqui nós concluímos mais um estudo sobre as bases da fé cristã. Eu espero que você tenha entendido e compreendido este assunto que por muitas vezes é tão deturpado entre o meio cristão evangélico. Nós estaremos estudando na próxima semana sobre o que é o homem. Aguardamos você na próxima aula, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Até lá.